Muito bem, salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Superi Notícias nesta terça-feira, dia 25 de outubro, Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Sem mais delongas, fique atento, fique ligado, porque o Superi Notícias desta terça-feira, o seu jornal na hora do almoço, só está começando. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do seu jornal na hora do almoço. Hoje uma edição mais do que especial. Afinal de contas, tenho a honra e o orgulho de poder receber o deputado estadual eleito Enis Cândido, que está aqui para poder falar sobre as eleições, sobre a expectativa para o seu mandato como deputado estadual. Enfim, é sempre um grande prazer conversar com uma grande personalidade que a partir do ano que vem representará todo o leste mineiro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Enis, primeiramente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, mesmo na sua agenda tão conturbada em relação à quantidade de compromissos, mas você tirou um tempinho para poder prestigiar o pessoal da Superi TV. Muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço, Gustavo, a todos os telespectadores da Superi TV, do Jornal da Hora do Almoço, não é isso mesmo? E já não é a primeira vez que eu venho aqui, você já me convidou em outros momentos. Agora, nesse momento mais que especial para mim, para o Valadarense e para a nossa região, com essa votação expressiva e com essa perspectiva agora de Valadares voltar a ter um representante daqui, nascido aqui, na Assembleia Legislativa, lá junto ao governo do Estado. Enis, para a gente poder começar nosso bate-papo em relação, até mesmo antes da gente poder se aprofundar um pouco mais em relação à ideia da nossa conversa, eu queria saber de você, após o resultado das eleições, qual é o seu sentimento, qual é a sua sensação de ter tido tantos votos? Você que é um nome praticamente novo ainda na política, tem apenas 6 anos na área pública, podemos colocar assim, como você se sente? Então, Gustavo, como cargo eletivo, é essa conta mesmo que você fez, de 2016 para cá. Mas eu já fui diretor do Hospital Municipal, né, então eu comecei a minha carreira na vida pública, se você for olhar fora o cargo eletivo, né, o cargo de indicação, em 2010. Então eu já estou, é o dobro do que as pessoas podem talvez acharem que eu assumi lá no Hospital Municipal a direção. Naquele momento ali, nasci um gestor hospitalar com um lado político que nem eu mesmo imaginava. Quando em 2016 eu lá no Hospital Samaritano tive a oportunidade de candidatar a vereador, eu no meio da campanha tinha uma sensação que ganharia a eleição, mas não sendo o vereador mais votado de Governador Valadares. Na minha opinião, naquele momento, uma oportunidade que eu tinha de mostrar meu trabalho não só como gestor hospitalar e de saúde, mas também como político. E logo após, 1 ano e meio após, o partido me convidou para ser candidato a deputado estadual. Eu acho, não, eu tenho certeza, que o pessoal do partido lá no nível central em Belo Horizonte falou assim, vamos colocar aquele vereador de Valadares, que foi o mais votado, que ele vai ajudar a chapa aqui. Eu lembro que eu vi a planilha lá em Belo Horizonte na época, no dia que eu estive no partido, eles estavam estimando que eu teria de 8 a 12 mil votos no total. E lógico, ajudaria a votação. A gente, né, quem entende de política sabe, a gente tem que fazer uma cauda muito boa, que é a somatória de voto do coeficiente eleitoral. E eu tive a grata surpresa de ter 35.922 votos. Naquele momento nasci ali realmente uma liderança, mais uma liderança aqui na nossa região. E aí eu passei esses 4 anos vivendo esse sonho, que era um sonho pessoal, que eu sei que eu tenho perfil e vou ter condição de ajudar muito a minha cidade e a minha região. E fui para a Secretaria de Saúde, me amadureceu demais esses 2 anos que eu passei lá, peguei o início da pandemia e vim para uma campanha preparado, amadurecido, sabendo o que eu errei na campanha anterior e, claro, fazendo com que eu fosse parte de um grupo. Naquele momento lá atrás, um grupo menor, e agora já nesse momento agora, com uma dobrada forte com o deputado Ercílio Coelho Diniz,
com o Grupo Coelho Diniz, com o prefeito André Merlo, com o Renato Fraga lá do Hospital Samaritano. Então, foi um conjunto de líderes que eu estava ali naquele momento representando aquela dobrada Hercílio Federal e eu estadual, o Hercílio vindo para uma reeleição e eu com a perspectiva e uma possibilidade real de eleição. Te falar que eu achei que eu teria 70 mil votos? Olha, o candidato tem que estar sempre otimista, claro. Mas eu trabalhei para ter 60 mil votos. Eu tive 10 mil votos a mais do que a minha perspectiva. No meu partido, se eu tivesse entre 45 e 50, eu estaria eleito, né, naquela chapa lá. Tanto que, pela minha surpresa de 10 mil votos a mais, e o outro deputado, o Gustavo Valadares, que já é deputado, está indo para o 6º mandato, tinha estimado que ele teria 70 e eu 60. Ele teve 96, eu tive 70. Aí nós fizemos a terceira cadeira com um candidato de Muriaé com 38 mil votos. Ou seja, o partido também surpreendeu a todos, nós fizemos 3 cadeiras. Agora é provar para o governador Valadares que a escolha de Valadares da nossa região foi a certa, foi a correta. Estou com muita vontade de trabalhar, era o que eu queria e eu tenho certeza que eu vou contribuir demais. Como os federais de Valadares têm contribuído, Hercílio, Euclides, o próprio Leonardo Monteiro, independente de partido, são pessoas que colaboram com a nossa região e agora eu venho ocupando um espaço na Assembleia, junto ao Estado, como deputado estadual, coisa que nós ficamos aí 4 anos sem, porque naquele momento lá atrás, Gustavo, se nós tivéssemos um amadurecimento que tivemos agora em 2022, nós sentamos naquele momento, eu, o deputado Mourão, e não conseguimos chegar num consenso de um ou outro abrir mão. Então, naquele momento, talvez se eu tivesse aberto mão para o Mourão, ele continuaria na Assembleia. Fomos nós 2 candidatos. Naquele momento, nenhum nem outro ganhou a eleição. Agora, não. Nós fizemos algumas composições. Por exemplo, vereador Paulinho Costa, que era candidato nas últimas 3 eleições, sempre teve aqui em Valadares uma média de 12 mil votos. Não foi candidato e colaborou com a minha campanha. O próprio vereador Ale, que estava se posicionando como pré-candidato também, abriu mão naquele momento. Então, foram algumas costuras, né, popularmente falando, que colaborou para que nós pudéssemos ali fazer uma caminhada mais forte, robusta. É lógico, com o objetivo de ganhar a eleição. E aí eu estou muito satisfeito com a minha votação em Valadares e no total geral. Você vem da área da saúde e a população de Governador Valadares e também das regiões vizinhas à nossa cidade possuem o grande anseio do fim da reforma do Hospital Municipal. Talvez no início do seu mandato ou durante todo o seu mandato vai ser a sua principal bandeira, deixar o Hospital Regional finalizado para que, claro, toda a cidade de Governador Valadares e também região possa utilizá-lo. Isso nem foi bandeira na minha campanha, porque isso é mais do que uma obrigação minha por entender desse processo, entender da modalidade porta de entrada de unidades hospitalares. E o governador Zema conseguiu agora, depois de muita dificuldade, porque nós temos a percepção que o mais difícil é o recurso. Claro. O recurso, um acordo dos desastres da Vale, houve um direcionamento de recursos para dentro do governo, para o caixa do governo do estado, para garantir a finalização da obra. Ou seja, o recurso já está garantido há mais de 1 ano e meio. Sim. A dificuldade foi da lei mesmo de licitações, de conseguir habilitar uma empresa apta a fazer o termo daquela obra. Uma empresa, há 1 ano atrás, em junho do ano passado, 2021, foi habilitada. Quando ela chegou lá no hospital, a planilha orçamentária da licitação não era compatível com a quantidade de itens que deveriam ser feitos ali. Sim. Alguns términos, outros reparos. Ela entregou a obra, falou, não tenho condição de fazer essa obra com esse valor. Agora, quase que 1 ano depois, né, um pouquinho depois, em julho para agosto, habilitou-se uma nova empresa com o orçamento compatível com o que falta, e eu creio que nos próximos dias aí já vamos iniciar, não pode ser no período eleitoral, claro. Nós temos que aguardar o 2º turno. Antes do Natal eu creio que a obra retorna, e aí sim nós vamos ter uma perspectiva. Depois que a empresa chegar, colocar o canteiro de obras, claro. E iniciar, né, o término daquela obra ali, nós vamos ter uma perspectiva de medição de tempo. Por enquanto a gente não consegue falar se é 1 ano, se é 1 ano e meio, mas mais do que terminar aquele hospital regional, nós estamos falando de inserir aqui na região leste mais 250 leitos,
50 leitos de UTI, Sim. ou seja, muda o cenário, muda a quantidade de porta, de leitos físicos mesmo, ou seja, para a gente acabar com esse corredor aqui, direcionar o paciente, porque também nós vamos ter que redesenhar o fluxo hospitalar aqui na nossa região. O paciente dos 84 municípios ao redor, que traz o paciente para cá, ele vai ter que entender, e nós valadarenses também, para onde nós vamos enviar esse paciente. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui para quem está nos assistindo entender, Gustavo. O Gustavo quebrou a perna, caiu de moto. Você vai para qual hospital? O hospital municipal ou o hospital regional? Nós temos que desenhar isso. Não dá para ter ortopedista aqui no centro, aqui no nosso atual municipal, e ter mais um outro plantonista de ortopedia lá na BR-116. O Estado, junto com a Superintendência Regional de Saúde aqui de Valadares e os municípios, e também a Secretaria Municipal de Saúde de Valadares vai ter que sentar na mesa e desenhar como nós vamos fazer a modalidade e a função de cada unidade hospitalar. E além de terminar a obra, desenhar a função de cada um, equipar o hospital, que é um outro custo, e também mantê-lo. Aquele hospital deve custar, em média, com esses custos maiores que a pandemia nos deixou, Claro. Em média 17 a 18 milhões mês, pelo tamanho da estrutura lá. Então nós estamos falando de o mesmo recurso que já está alocado na Macroleste não é o suficiente para pagar o custeio daquele hospital. Então, Ministério da Saúde, Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, e o rateio entre os 84 municípios, ou seja, fazer um financiamento tripartite é um desafio enorme quando estiver quase terminando a obra e iniciando o equipamento, para que nós possamos falar assim, vai abrir e não vai fechar. Porque abrir e fechar depois de um ano sucateado, porque não teve recurso para poder alocar novo, não é o que nós, enquanto político, executor e também população, porque eu também sou usuário, nós queremos aqui para o governador Valadares, na nossa região. Enes, para muitas pessoas, o cargo de vereador, ele é subvalorizado ou até mesmo subestimado. E você teve uma votação mais do que expressiva, tanto em 2016 e também em 2020, e agora conseguiu ser eleito deputado estadual. Gostaria de saber do senhor em relação a como a experiência que você teve como vereador vai te auxiliar, pode te ajudar, sendo agora deputado estadual. Então, eu aprendi tudo que dentro de um processo do parlamento está me aguardando lá em Belo Horizonte. Eu, sendo vereador, eu aprendi como legislar, quais são as comissões permanentes, quais são as comissões especiais, como tramita um projeto de lei dentro da Câmara. Lá é lógico que Câmara de Governador Valadares e Assembleia Legislativa há algumas particularidades de cada um, porque nós temos uma lei orgânica do município de Valadares e nós temos a lei orgânica estadual com alguns regimentos internos diferentes, mas via de regra é apresentar o projeto, é passar nas comissões, tem também as comissões especiais que vão discutir assuntos inerentes aos projetos que serão votados nas reuniões ordinárias, ou seja, há experiências de um mandato e meio, porque eu não vou completar os 2 mandatos, de um mandato e meio me traz uma segurança de chegar, de chegar lá, não, eu vou falar popularmente, cru, né? Nós não vamos chegar lá assim, sem experiência. Eu chego lá preparado para ser de fato agora um legislador a nível estadual e mais do que isso, um canal entre o governo do estado e a nossa região, principalmente Valadares, que é a sede da nossa região e é o município que eu moro, para que nós possamos voltar a crescer aqui com a atenção do governo do estado. O governo federal fez o que podia fazer, até mais, nesses 4 anos. Por quê? Porque nós tínhamos ali representantes de Valadares, eleitos por Valadares e pela região, brigando e reivindicando lá em Brasília. Faltou BH, que agora, a partir de fevereiro, vai ter. Enes, além, claro, da questão da saúde, afinal de contas, você vem da área da saúde
e através da área da saúde você conseguiu a sua inserção na área da política. Podemos, e aí, claro, você fique à vontade para poder elencar quais serão as suas outras prioridades, principalmente mediante aos problemas que o governador Valadares possui e também as demais cidades que fazem parte da região leste. Dá para poder elencar quais serão as outras prioridades durante seu mandato? Dá sim. Primeiro junto ao governo do estado, nós sabemos aqui que é uma obra federal, mas você tendo deputados estaduais, federais, regionais, no caso, que é o nosso caso aqui, juntar com os federais e reivindicar que essa BR-381 dê uma acelerada. Sim. E esse é uma das pautas. Outra pauta, a Gasmig precisa de ter um respeito aqui com o governador Valadares e agora linkando nós incluindo na área da Sudene. Sim, com o gás granulado, não só parando ali na Senibra, porque não sei se você sabe, quem está nos assistindo, o gás encanado ele só vem até a Senibra, ou seja, até Belo Oriente. Ele precisa acabar de chegar aqui no nosso distrito industrial para que novas empresas venham investir aqui, porque agora já tem o subsídio de financiamento e de empréstimos com taxas de juros muito baixas depois que nós incluímos Valadares na Sudene. Se a Gasmig, junto ao governo do estado, entender e nos abençoar aqui, de acabar de ligar o gás aqui, nós temos uma perspectiva aqui Sim. de aumentar o distrito industrial e fazer o quê? Gerar empregos diretos. Que é o maior desafio de governador Valadares hoje incluiu na Sudene, ótimo, gás e o término do aeroporto, que eu tenho certeza que o prefeito André vai conseguir fazer antes do término do seu mandato, nesse segundo biênio, que já está lá desburocratizando o que estava atrapalhando e agarrando lá a obra do aeroporto. Se nós conseguíssemos inaugurar o aeroporto, colocar a rede de gás aqui através da Gasmig no nosso distrito, ok? E a BR, nós temos aí, e mais o hospital, que você falou fora da Sim. saúde, mas o hospital está incluído nisso, aí nós temos aí 4 anos para poder entregar isso tudo. Aí nós vamos ter uma perspectiva nos outros próximos 4 anos de geração de emprego, talvez parar de exportar a mão de obra para os Estados Unidos, que é o principal desafio de Valadares, parar de deixar o valadarense embora por falta de oportunidade aqui. Sim. E aí, gerando emprego, você gera renda e você faz o quê? Com que o comércio, que é o nosso principal PIB aqui em Valadares, se o cara tem um emprego fichado aqui em Valadares, eu moro aqui, eu vou gastar o dinheiro aonde? Aqui. Então eu vou para o comércio e aí eu fomento o comércio e faz aí essa cascata comercial. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. O Enes Cândido Bate-Papo está mais do que especial e eu volto já já.